importante da gente manter contato de manhã, como já está acontecendo a classe presencial. Vamos procurar, né, manter o mesmo programa, o mesmo assunto estudado, e de forma que a nossa aula transmitida seja a mais próxima possível da classe presencial. Estamos também com a possibilidade de retornar aos irmãos perguntas através do nosso contato pelo YouTube, então em tempo real. Então podemos também aproveitar para esclarecer alguma dúvida que esteja ocorrendo durante a transmissão. Pedimos então aos irmãos um momento de oração para que nós possamos começar o nosso trabalho hoje. Senhor Deus, te agradecemos por estarmos aqui reunidos na sua presença e te pedimos, Senhor, orientação para que nosso estudo seja o mais coerente possível com a sua vontade, para que nós possamos entender cada palavra, cada texto que foi escrito, para que nós tivéssemos esse contato com o seu conhecimento depois de tanto tempo, para que possamos entendê-lo e mantê-lo, nos manter segundo a sua vontade. Te agradecemos por tudo, Senhor, pela saúde, pelo bem-estar, pela nossa igreja, por todos os nosso relacionamento com os nossos irmãos. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Então, irmãos, nós vamos começar a nossa apresentação. Eu vou colocar aqui o nosso texto e nós vamos começar com nosso assunto de hoje. Nós temos o assunto Sião restaurada e vamos estudar o texto de Zacarias 8, de 1 ao verso 17. Nós vamos, não é o capítulo 8 completo, eu dividi em duas partes, né? Nós vamos estudar em duas partes, porque nessa restauração de Sião, ou seja, Nova Jerusalém, nós temos depois uma segunda parte também importante. Então, não dava para estudar tudo de uma única vez, né? E nós já temos uma missão bem difícil, que é estudar esses 17 versículos de uma única vez. Utilizei aqui uma imagem do templo da época de Neemias, que já é a restauração de muros, né? Isso de 80, 90 anos depois. Então, é uma ideia já com mais coisas do que se tinha na época de Zacarias, né? De Ageu, mas ainda, de qualquer forma, é uma demonstração daquilo que era mais ou menos na época, né? Então, era uma cidade relativamente pequena, em termos de muros, né? Mas, logicamente, que tinha as construções extramuros. A economia da região não girava só com aquilo que existia dentro da cidade fortificada, né? Então, nós tínhamos também toda a civilização, toda a população extramuros. E assim nós tínhamos, então, Jerusalém. Tínhamos aí também, essa figura está mostrando em azul, né, os rios que correm ali em volta de Jerusalém. Ainda hoje, né, essa água nasce em Jerusalém ou passa por Jerusalém, né? Então, aqui nós estamos vendo aí poços, também aqui embaixo, um poço externo. E tudo isso existia e ainda existe ainda na forma de arqueologia, né, de resquícios arqueológicos, ou mesmo ainda partes dessas que são existentes, ainda hoje de forma integral. Então, nós temos aí uma vista, né, daquilo que era a cidade na época de Neemias, mas nós estamos aqui nos lembrando de Zacarias. Aquele templo que está aqui em cima, que nós estamos vendo, seria mais ou menos o templo, então, que foi erguido na época de Zacarias, né? Então, é esse templo aqui que nós estamos falando. Depois, logicamente, foi aumentado aí por Herodes, mais na frente, mas era esse o templo que nós tínhamos na época ainda. E a cidade estava sendo fortificada em termos de muro, não aqui do templo. O templo, basicamente, era o mesmo ainda. Então, nós estamos... vamos começar a estudar, né? E nós vamos
passar. Primeiro, nós vamos falar aqui um pouquinho do contexto então, histórico desse evento. E o contexto histórico é que o texto bíblico, né, contempla a terceira mensagem do Senhor dos Exércitos, sendo esta mensagem explicativa de como seria Jerusalém. Então, aqui é uma explicação do Senhor dos Exércitos através de Zacarias, mostrando como seria a Jerusalém, que seria reconstruída, ou seja, após o exílio. A reconstrução do templo ainda estava em andamento, né? E a terra era improdutiva. Não se recebiam salários, as pessoas não tinham salários, mas havia um projeto de vida para todos. A situação, olhando assim, de forma superficial, era muito difícil, né? Superficial e até profunda mesmo, era muito difícil, para quem tinha uma visão humana da coisa, né? Então, eles estavam ali realmente com muita fé trabalhando naquela terra, mas a visão que se tinha humana era de uma situação muito desanimadora até, né? Difícil mesmo. Terra improdutiva, não tinham salários, estavam longe dos outros, eram poucos ali, e estavam trabalhando, né? Trabalhando por uma reconstrução. Então, esse era o contexto em que eles receberam essa mensagem do Senhor dos Exércitos. O objetivo dessa passagem que nós vamos estudar hoje é que nessa passagem ficou demonstrado por Deus que ele não permite o retorno do povo à sua condição original ou até em melhor condição, sem antes terem conhecido a sua disciplina. Eles ficaram nesse exílio em torno de 70 anos e passaram muitas dificuldades. E essas dificuldades todas foram necessárias para que eles observassem todos os erros que eles haviam cometido. Então, essa situação foi necessária para que eles se mantivessem, então, de forma íntegra agora nesse retorno. Que para fazer esse trabalho que nós estamos vendo aqui, numa situação tão difícil, só mesmo quem tivesse sido restaurado poderia participar desse trabalho. Não era para qualquer um. Então, nós observamos que houve uma preparação para esse retorno. E essa preparação passava por esse momento de dificuldade de todos. Vou ler aqui o texto na nova versão, nova versão da linguagem de hoje, né? Nova tradução da linguagem de hoje. E nós vamos trabalhar, então, com o texto. Vou fazer uma leitura do texto e depois dessa leitura nós vamos, então, começar a estudar o texto, fazer os comentários devidos, né? Então, é isso que vai ser o nosso trabalho, mas nós vamos, então, começar a nossa leitura. Vou fazer uma leitura corrida do texto e depois nós vamos, então, voltando e comentando o texto, né? No verso, eu vou fazer a leitura, então, de Zacarias 8:1 até 8:17, né? Zacarias 8:1. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse: eu tenho um grande amor por Jerusalém, um amor que me faz ficar irado contra os seus inimigos. Eu voltarei para Jerusalém e ali morarei. Então Jerusalém será chamada de cidade fiel e o monte do Senhor Todo-Poderoso será chamado de Monte Santo. Mais uma vez, os velhinhos e as velhinhas, com as suas bengalas na mão, vão se sentar nas praças de Jerusalém. E as praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Isso poderá parecer impossível aos que voltaram do cativeiro na Babilônia, mas não é impossível para mim, o Senhor Todo-Poderoso. Vou salvar o meu povo. Eu os tirarei dos países do leste e do oeste, para onde foram levados como prisioneiros. Eu os trarei de volta para Jerusalém, onde ficarão morando. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e eu os governarei com justiça e fidelidade. O Senhor Todo-Poderoso diz: portanto, tenham coragem, todos os que estão ouvindo, agora mesmo que os profetas disseram quando se começou a reconstrução do templo do Senhor.
Todo-Poderoso e foram colocados os seus alicerces. Pois até aquele tempo não havia dinheiro para pagar os trabalhadores, e os animais de carga não rendiam dinheiro para seus donos. Havia tantos inimigos que ninguém vivia seguro, pois eu fiz com que todos fossem inimigos uns dos outros. Mas eu, o Senhor Todo-Poderoso, portanto, que agora não vou tratar os que restam desse povo como fiz no passado. Eles semearão as suas terras em paz. As parreiras darão uvas, a terra dará boas colheitas, cairá chuva do céu. Darei tudo isso aos que restarem do meu povo, moradores de Judá e de Israel. No passado, os povos de outras nações maldiziam uns aos outros. Que Deus os castigue, como castigou o povo de Judá e de Israel. Mas eu vou salvar vocês. No futuro, aqueles mesmos povos dirão uns aos outros: que Deus os abençoe, como abençoou o povo de Judá e de Israel. Não fiquem com medo, tenham coragem. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo: quando os seus antepassados me fizeram ficar irado, eu os castiguei, como havia resolvido antes, não mudei de ideia. E agora resolvi abençoar o povo de Jerusalém e de Judá, e não vou mudar de ideia. Portanto, não fiquem com medo. São estas as coisas que vocês devem fazer. Digam todos a verdade uns aos outros e decidam com justiça os casos nos tribunais, a fim de que haja paz. Porém, não façam planos para prejudicar uns aos outros e não jurem falso, pois eu, Senhor, odeio tudo isso. Então, aqui nós temos um reconhecimento de Deus da dificuldade do povo que estava passando, da mudança que ele faria para aqueles que tinham restado do povo, né, e como eles deveriam se comportar, porque tinham coisas que ele não tolerava, né? Então, teria que haver um compromisso, uma aliança nova também. Deus estava propondo uma restauração para eles e eles também deveriam ter um comportamento completamente novo, né? Então, nós temos aqui alguns comentários que nós fomos fazendo em cima desses versículos, né? O versículo 8:1, eu vou ler aqui novamente. Ele está assim: o Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse, né? Em Zacarias 7:1, então no capítulo anterior, temos a primeira mensagem, né? Então, aqui vocês observam que o Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse. Isso já era a terceira mensagem que o Senhor falava com Zacarias. Em 7:1, teve a primeira mensagem, e foi sobre o jejum que não agrada a Deus. A segunda mensagem está em Zacarias 7:8, e descreve a desobediência como causa do cativeiro. Essa terceira mensagem que nós estamos estudando hoje, que é sobre a restauração de Sião. E depois vai ter a quarta mensagem. Então, hoje nós vamos estudar a terceira mensagem, né? E vamos estudar, então, sobre essa questão do retorno, né? Da restauração de Sião. Em 8:2, o versículo é assim: eu tenho um grande amor por Jerusalém, um amor que me faz ficar irado contra os seus inimigos. Deus aqui manifestou o seu grande amor por meio de uma grande indignação com a disciplina a que foram submetidos no cativeiro, né? Eles foram rigorosamente tratados e até maltratados no cativeiro. Então, Deus manifestou que estava indignado com isso, né? Por isso, depois, esses povos também que exageraram no tratamento a eles seriam também punidos. Mas, naquele momento, eles tinham sofrido já um castigo e que depois, então, o assunto de Deus com os outros povos seria resolvido de outra forma, né? Não seria a vingança deles, seria um assunto de Deus. Mas, aqui, ele mostrou que estava indignado com aquele jeito que eles tinham sido tratados e estava, então, os trazendo de volta, né? Em 8:3, Deus fala com eles: eu voltarei para Jerusalém e ali morarei. Então Jerusalém será chamada de cidade fiel,
e o monte do Senhor Todo-Poderoso será chamado de Monte Santo. Então, nós temos que será em Jerusalém que a fidelidade e o amor de Deus terão o seu lar, né? Ele está falando que ali morarei. Então, se ele vai morar, ali vai ser o lar dele, né? Então, será em Jerusalém então que a fidelidade e o amor de Deus terão o seu lar, né? A cidade será chamada de cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Então, nós estamos falando aí já de uma Jerusalém futura. Uma Jerusalém futura, não é a Jerusalém da época de Zacarias. Então, aí tem uma visão, né, da época, então, que Jesus habitará no meio de nós. Então, isso seja uma outra época, né, quando for o reinado de Jesus. O retorno dele, então, será então dessa forma, né? Mas, de qualquer maneira, não era uma cidade física que estava sendo restaurada, né? No verso aqui, 8:4, nós temos aí já a palavra de Deus, né? Como é que seria essa Jerusalém? Percebam bem o que está escrito aqui. Mais uma vez, os velhinhos e as velhinhas, com as suas bengalas na mão, vão se sentar nas praças de Jerusalém. E 8:5. E as praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Então, nós temos aqui a velhice segura, né? A velhice tranquila. Temos o futuro, as crianças brincando. Então, é um local de tranquilidade, em que os velhinhos ficam com suas bengalas, né, nas praças, sentados, tranquilos, e que as crianças brincam. Estão brincando, meninos e meninas. Então, nós observamos que é uma cidade feliz, uma cidade segura e feliz, né? Que é a cidade que nós mesmos, atualmente, sempre reclamamos dos nossos governantes, uma cidade em que a gente possa ficar mais tranquilo. Muito longe de nós, né? Essa realidade que está sendo falada aqui por Deus, do que seria o sonho dele para a cidade, né? Então, uma cidade em que a velhice pudesse ser vivida com tranquilidade e que as crianças pudessem se desenvolver de forma tranquila, livres, né? Brincando, alegres. Então, essa é a cidade que Deus estava propondo para eles, né? Cidade tranquila. Então, essa foi uma coisa que é bom a gente saber o que é o modelo de Deus, né? Para uma cidade tranquila, uma cidade onde nós possamos estar tranquilos na rua, conversando, pegando o nosso sol, né? Olhando os outros e com maior tranquilidade. Então, essa é a cidade que Deus propôs para a gente. No verso aqui, 8:6, nós temos uma cena, né, que a gente vai ler aqui primeiro para depois comentar. Isto pode parecer impossível, esse é o comentário de Deus. Isto pode parecer impossível aos que voltaram do cativeiro na Babilônia, mas não é impossível para mim, o Senhor Todo-Poderoso. Que essa cena realmente descrita anteriormente, dos velhinhos e das crianças, na cidade com tranquilidade, é uma cena assim difícil de acreditar, não é isso? Se alguém falasse para a gente aqui, prometesse para a gente que ia fazer isso, a gente não ia acreditar, porque já sabe que muitas vezes falaram e não fizeram. Mas Deus estava falando para eles no momento que eles não tinham salário, que os solos estavam improdutivos, que eles eram poucos, né? Trabalhando bastante. Então, era uma situação realmente difícil. Por isso que Deus falou para ele, essa cena poderia ser impossível para os que voltaram, né, ou voltariam do cativeiro, mas não para Deus Todo-Poderoso. Então, parecia uma cena muito difícil, né? E ele falou mesmo, Deus reconheceu, pode parecer impossível, mas não é impossível para mim. Então, ele estava prometendo aquilo e aquilo ia acontecer, né? A verdade é que Deus tem planos maravilhosos para nós, para todos nós. É isso. Muitas vezes nós vemos aquelas condições ásperas que nós estamos vivendo e não conseguimos, às vezes, acreditar ou perceber esses planos que Deus tem para todos nós.
Então, é importante a gente ter essa noção de que há outra realidade nos esperando, né? Não é só essa vida difícil que a gente tem, cansativa, muitas vezes áspera, né? Às vezes sofrida, com muitos problemas, que isso é o que ele planejou para a gente. Tem coisa melhor para a gente. É importante a gente ter essa percepção também. No verso 7, 8, 7, está escrito assim: vou salvar o meu povo. Eu os tirarei dos países do leste e do oeste, para onde foram levados como prisioneiros. Eu queria fazer um comentário aqui, porque, na verdade, o povo foi levado para o Oriente, para a Babilônia, né? O rei foi acorrentado, todo mundo foi para lá. Lógico que depois, Babilônia, eles tinham um império, né? E poderiam mandar essas pessoas para outros lugares também, seja para fazer tarefas, seja para nas diversas condições que pudessem interessar para eles. Então, essa dispersão posterior do povo poderia ser feita pelos próprios governantes da Babilônia naquele tempo mesmo. Isso não nos é tão informado detalhadamente, mas eles foram inicialmente levados para a Babilônia, que no caso era o Oriente, né? Era no caso, o leste, né? Ele fala, então, tem hora que fala que em leste e oeste, né? Então, foram levados para o Oriente. Mas aqui na Bíblia, Deus fala que vou salvar o meu povo, eu os tirarei dos países do leste e do oeste, para onde foram levados como prisioneiros. Então, na verdade, eles foram primeiro para a Babilônia e depois foram dispersos, né? Tinha também uma outra ideia, né? Porque se nós voltarmos lá no verso do capítulo anterior, no verso 14, então em 7:14, lá nós vamos encontrar que o Senhor relata que os espalhou como um turbilhão para todos os lados. Estavam e estariam muito além das fronteiras da Babilônia. Então, na verdade, a saída deles para a Babilônia não quer dizer que eles tenham ficado todos lá. Eles podem ter sido já naquela época mesmo espalhados, porque Deus mesmo fala aqui no versículo 14 do capítulo 7, que eles seriam espalhados como um turbilhão para todos os lados, né? Então, por isso que Deus agora fala de retirá-los do oeste e do leste, de vários países, né? Para onde foram espalhados, onde estavam espalhados. Então, até hoje nós encontramos, né, o povo judeu espalhado por todo o mundo. Eles têm essa habilidade, né, por capacidade, eles migram muito, mas, na verdade, existe também a vontade deles de voltar para o país que está sendo construído lá em Israel, né, ou reconstruído. Então, existia, então, essa informação de Deus, né, de que esse povo estava além da Babilônia. Estava além da Babilônia, e a gente depois sabe disso, né? Até mesmo por causa do cristianismo depois, e depois na diáspora também, eles voltam a se espalhar novamente. E depois lá com o Império Romano, né, com a revolta com o Império Romano, novamente eles se espalham. Então, cada vez eles vão se espalhando mais. Bom, nós temos aqui também, no verso 8:8, Deus continua falando: e os trarei de volta para Jerusalém, onde ficarão morando. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E os governarei com justiça e fidelidade. Então, existe essa promessa de volta, de volta. Então, essa cena. Então, primeiro que Deus prometeu que eles voltariam, né, e que tinha planos para todos eles, e depois prometeu trazer todos os que estavam no exílio. Então, isso foi a promessa de Deus. E aí, já nos versos 8 e 9, né, então o Senhor, agora no 8 e 9, ele fala: o Senhor Todo-Poderoso diz: portanto, tenham coragem, todos os que estão ouvindo agora mesmo, que os profetas disseram quando se começou a reconstrução do templo do Senhor Todo-Poderoso, e foram colocados os seus alicerces. Então, Deus estava falando também, nesse momento, para Zacarias, que estava falando para aquelas pessoas que estavam ali, passando aquele sufoco, eles estavam trabalhando em condições muito difíceis, né? Então, ele falou
Portanto, tenham coragem todos os que estão ouvindo agora mesmo que os profetas disseram quando se começou a reconstrução do templo do Senhor Todo-Poderoso. Então, ele estava falando para aquelas pessoas que estavam ali, aquelas pessoas que estavam passando muita dificuldade, né? Então, ele falou o seguinte, né? Ele falou o seguinte, aqui no verso 10. Pois até aquele tempo não havia dinheiro para pagar os trabalhadores, e os animais de carga não rendiam dinheiro para os seus donos. Havia tantos inimigos que ninguém vivia seguro, pois eu fiz com que todos fossem inimigos uns dos outros. Então, a situação era muito difícil, né? A situação era muito difícil. E então, o que acontece é que foi recomendado a eles que eles tivessem mãos fortes, que ficassem muito firmes, porque eles viviam um tempo de transição, né? E viviam um tempo de transição. Esses profetas que tá descrito aqui, portanto, aqui, ó, só um minutinho, por favor. Quando começou esses profetas que ele está falando, quando começou aqui, desculpa, está no verso 9, né? Portanto, tenham coragem todos que estão ouvindo agora mesmo que os profetas disseram. Esses profetas, no caso, Ageu e Zacarias, né? Nós estamos falando dos profetas Ageu e Zacarias. São esses profetas que estão sendo referidos aqui, né? Nós já estudamos, inclusive, Ageu, e nós estamos agora em Zacarias. Mas é desses profetas que Deus está falando, e foi deles que o povo ouviu, né? Que tem ouvido, então, a mensagem, né? A terra, né? A terra estava improdutiva. Então, nós vamos encontrar aí em Ageu essa descrição da terra improdutiva, em várias passagens. Aí, em Ageu 1, verso 6, 9, de 9 a 11 também, no capítulo 1. No capítulo 2, os versos 16 e 17. Né? E depois tem as bênçãos, que vem já em Ageu 2, 18 e 19. Então, aí nós temos a questão da terra, né? A questão da terra. Então, observa que existe aí uma promessa, né? E aqui no verso 11 está assim: mas eu, Senhor Todo-Poderoso, prometo que não vou tratar os que restam deste povo como fiz no passado. Então, esses que voltaram aí, que estão sendo reinseridos em Jerusalém, né, não seriam mais tratados daquela forma, até porque eles estavam com outro comportamento, né? Já não era mais aquele povo revoltado lá que se prostituía, né, com outros deuses. Então, eles não era mais aquilo. Então, eles por isso estavam recebendo aí essa promessa de um tratamento diferente, né? No verso 12, está escrito assim: eles semearão as suas terras em paz, as parreiras darão uvas, a terra dará boas colheitas e cairá a chuva do céu. Darei tudo isso aos que restarem do meu povo. Então, existia uma promessa aí de restauração, né, de retorno à riqueza, né, ao bem-estar, à satisfação de você ter uma produção do seu trabalho, né? Você não estava mais numa terra estéril, você estava agora numa terra produtiva, né? Terra que eles conseguiam tirar proveito da terra, do trabalho deles. Então, essa foi a ideia, né, que esse povo teve aqui. Nós tínhamos essa informação, e se nós formos no livro de Ageu, nós vamos encontrar, né, essa informação aí da terra improdutiva, né?
Então, já vamos chegar aqui. Aqui em Ageu, nós vamos já ter o Ageu aí, né? 6, assim, tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Né? E aí vai. Isso aqui nós estamos na parte ainda negativa, né? Esperaste do muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com o assopro dissipei. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Isso é aquele momento em que eles tinham voltado para Jerusalém, mas não estavam fazendo nada em prol de Deus. Já tinham passado vários anos e só tratavam da casa deles. Então, houve uma improdutividade que Deus proporcionou para que eles parassem de correr atrás de coisas que não eram do propósito dele. Né? Então, nada que eles faziam dava certo. Então, foi um momento que houve um reencontro deles com Deus, né? Que os profetas começaram a falar com eles, e aí eles mudaram de atitude, foram para a construção do templo. Né? Então, esse é o momento aí. E depois nós temos aqui, já em Ageu 2, 16, por exemplo, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. E aí tem, no 17, eu vos feri com queimaduras e com ferrugem, com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Né? Então, mas aí, no verso 18, está assim, considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, deste dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro, além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas deste dia vos abençoarei. Então, ele estava numa situação muito difícil, mas no verso 19, Deus prometeu bênçãos para eles, né? Então, você ainda fica ouvindo bênção um dia que não tem nada. O celeiro deles estava vazio, mas aí Deus falou, vocês vão ser abençoados. Né? Às vezes a gente precisa não ter nada para acreditar, né? Porque às vezes a gente, quando tem alguma coisa, entende que pode resolver a coisa sozinho. Né? Então, às vezes, infelizmente, Deus deixa a gente sem nada no celeiro para depois a gente entender que a gente precisa dele. Né? Então, essa é a coisa que a gente tem. Aí nós temos que o Senhor, aí no verso 14, né? O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo, quanto aos seus antepassados, me fizeram ficar irado. Eu os castiguei como havia resolvido antes. Não mudei de ideia. Deus não muda de ideia. Ele tem uma linha traçada. Ele sabe o antes, o durante e o depois. Não é isso? Ele não se arrepende de nada que ele faz. Simplesmente, ele toma uma decisão em função daquela situação que está acontecendo. Né? E ele teve que castigar o povo, porque eles eram muito desobedientes. Né? Mas não implicava que eles não pudessem ser restabelecidos. Né? Então, ele, aqui no caso, está voltando a dar a oportunidade para eles, né? Para dar a oportunidade para eles. O verso aqui, 13, né? Assim, moradores de Judá e de Israel, passados povos de outras nações, maldiziam uns aos outros, que Deus os castigue como castigou o povo de Judá e de Israel, mas eu vou salvar vocês. E no futuro aqueles mesmos povos dirão uns aos outros, que Deus abençoe como abençoou o povo de Judá e de Israel. Não fiquem com medo, tenham coragem. Né? Era difícil, porque eles estavam como aquele povo maldito, aquele povo que todo mundo fala mal, né? Todo mundo usava eles como um mau exemplo. Para os povos do entorno ali, eles eram um mau exemplo. Né? Então, assim como o cativeiro fora permitido pela vontade de Deus, a restauração também o fora. Não precisavam temer, mas apenas obedecer e confiar na justiça de Deus.
Então, ali, quem estava falando para eles era Deus, que iam ser restaurados, né? E aqui no verso 14, está assim: o Senhor Todo-Poderoso diz ao povo: quanto aos seus antepassados me fizeram ficar irado, eu os castiguei como havia resolvido antes. Não mudei de ideia. E agora no 15. E agora resolvi abençoar o povo de Jerusalém e de Judá. E não vou mudar de ideia. Portanto, não fiquem com medo. Então, ele vai abençoar agora. E não vai mudar de ideia. É isso mesmo. É um compromisso que Deus está assumindo com eles, né? Ele fala e não muda, né? Deus é imutável. Ele está falando para eles: vamos em frente agora, porque agora é diferente, né? Agora vocês vão ser abençoados. Vocês foram castigados, seus antepassados foram castigados, agora vocês serão abençoados, né? E tinha aquele compromisso ali, então. E aqui tem as recomendações, né? Para que ocorresse aquele compromisso, né? Para que aquilo dali desse resultado, que aquele compromisso desse resultado, era preciso que eles fizessem duas coisas. São essas as coisas que vocês devem fazer. Digam todos verdades uns aos outros e decidam com justiça os casos nos tribunais, a fim de que haja paz. Aqui, irmãos, esse verso da justiça sempre ele me incomoda. Tem outras passagens na Bíblia também. Me incomoda no sentido de que me chama a atenção. Tá? Porque uma maneira da gente melhorar a nossa sociedade é se houver justiça. Todas as vezes que nós vemos coisas injustas acontecendo, seja por parte de quem for, nós estamos contribuindo para uma sociedade que não tem solução. Não tem solução. Então, tudo que for injusto, na verdade, não é da vontade de Deus. Está aí, e confiar na justiça dele. E aqui no verso está falando, então, digam todos a verdade uns aos outros e decidam com justiça os casos nos tribunais, a fim de que haja paz. Irmãos, se houver injustiça em qualquer causa, aquilo não gera paz. Então, esses conflitos todos que nós vemos aí, isso é o fruto da injustiça, né? Seja social, seja jurídica, seja comercial, seja a justiça que for, né? Sob que causa for. Mas se nós formos injustos em qualquer coisa, sempre nós teremos o fim da paz, né? Não pode haver paz se houver uma atitude errada nossa, se nós não corrigirmos e não compensarmos e não retornarmos à nossa posição do erro. Então, é isso que Deus está falando aqui. Você vê que ele colocou duas condições para que houvesse esse cumprimento da promessa dele, né? Que uns falassem a verdade com os outros. Então, a gente sabe muito bem que o pai da mentira, né, não é Deus. Então, o pai da mentira é o mal, né? É do mal. Então, ele falou, falar a verdade, né? É a coisa mais simples que tem. Se falar e se estiver errado, já pede desculpa e já pede perdão e já pede uma possibilidade de correção daquilo. Ou corrige, já vai corrigindo antes até de pedir desculpa, não é isso? Então, errou, conserta. Confessa e conserta. Não tem o que continuar no erro ou esconder o erro, né? Isso não adianta, não adianta. E a outra coisa é o seguinte, é que a gente precisa ser justo. Então, toda vez que a gente montar alguma coisa, fizer alguma coisa que pode gerar problema, a gente deve tomar cuidado com isso. E se nós formos gerar causas, seja que causa for, né? A gente tem que procurar agir com justiça. Senão a gente vai gerar um problema. E um problema que não termina porque aquela justiça não vai ser reparada e aquele problema vai continuar toda a vida, né? E isso gera essa violência que nós estamos vendo na sociedade aí. Quem está falando aqui não sou eu, meus irmãos, é Deus aqui, né? Zacarias 8:16, né?
e decidam com justiça os casos nos tribunais, a fim de que haja paz. Né? Então, quem está falando aqui é Deus, é a recomendação de Deus, que a gente tenha essa noção disso. E eu fico sempre muito preocupado com isso, porque nós temos, não é? Nós temos eu fico olhando essa violência que tem na rua, né? Essa violência que tem no nosso país, que tem nesses países que são injustos, né? Onde a injustiça impera. Então, não tem jeito. Se não tiver justiça funcionando, a violência continua. Então, não vai diminuir a violência só com polícia, só com isso ou com aquilo. Vai diminuir com justiça. A justiça não acontece. Não acontecendo, ela vai gerando cada vez mais violência. Precisamos, pelo menos, refletir sobre isso. Isso é uma orientação de Deus e a gente precisa refletir sobre isso aí. Em Zacarias 8:17, né, nós temos: porém, não façam planos para prejudicar uns aos outros, e não jurem falso, pois eu, o Senhor, odeio tudo isso. Então, não fazer planos para justificar uns aos outros. Né? Tem gente que faz, né? Faz um negócio que, na verdade, o rendimento não é pela inteligência dele, pelo aquilo que ele está fazendo, mas ele está articulando uma forma de tomar do outro. Nós temos tantas coisas hoje acontecendo, né? Hoje nós não temos sossego nem para usar um telefone, porque você vai atender um telefone, já pode ser um trambique, tudo é nesse nível. Então, a gente precisa recomendar, né, e fazer um trabalho para que isso não aconteça, evitar que isso aconteça, porque isso não é da vontade de Deus, isso é contra, isso aborrece Ele, né? Então, é para não fazer planos para prejudicar os outros. Nunca vamos fazer um negócio que vai prejudicar outra pessoa. Se você já sabe que vai prejudicar, isso não é de Deus, né? E não jurem falso. Não jurem falso. Né? Não jurem falso. Então, antigamente existia muito nessa época, eles usavam o nome de Deus, juravam por pessoas, por coisas, né? E isso não é da vontade de Deus. Não jurar falso, não fazer juramento falso. Né? Fala a verdade. Lembra que Jesus falou sim, sim, não, não. Né? Porque passar disso não é de Deus. Então, a gente precisa ser mais simples, não falar e falar a verdade. Né? Esse negócio de juramento falso, isso aí é uma coisa que aborrece. Deus falou, eu odeio tudo isso. Odeio tudo isso. Né? Então, não fazer planos para prejudicar o outro e não fazer juramento falso. Né? Essa é a coisa. Então, hoje, nessa lição de hoje, nós já vimos aí uma série de coisas, né? Uma série de coisas que podem ser evitadas, que aborrecem a Deus. E mesmo, né, essa questão da violência que eu falei, da justiça, coisas que acontecem no nosso tempo e que nós podemos observar, né? Bem, e que já preocupava naquele tempo, né? Naquele tempo já era uma fonte de preocupação isso aí. Né? Então nós temos esses comentários para fazer, né? E outras considerações que eu faria também nesse assunto, né? Seria que o templo e a cidade de Jerusalém estavam sendo reconstruídos, né? O povo de Israel restaurado, o relacionamento com o Senhor estava sendo restaurado, a produtividade da terra estava sendo restaurada, várias coisas estavam acontecendo naquele momento. Não estava tudo pronto, tudo estava sendo feito, né? Mas mesmo nesse momento, Deus entrou já com um compromisso com aquele povo, né? Não esperou acabar. Ele entra junto com a gente, né? Quando ele vê a gente no esforço fazendo alguma coisa, ele entra lá no meio daquela tarefa e participa com a gente. Quando não está desde o começo, se houver uma mudança nossa de atitude, ele nos recupera de novo, não deixa a gente sozinho, né? Então, isso é fundamental a gente lembrar disso, que a gente nunca está sozinho e que mesmo que a gente tenha errado, a gente tem
possibilidade de ser restaurado, né? E, segundo a aliança com Deus, o seu povo precisa viver conforme os padrões divinos. Deus tem padrões, e não tem jeito de viver fora do padrão dele, né? Então, são atitudes que necessárias, verdadeiras, necessárias, né? E o afastamento completo da corrupção e da injustiça. Então, a gente tem que ter atitudes verdadeiras, né? São necessárias atitudes verdadeiras, e o afastamento completo da corrupção e da injustiça. A gente não pode ficar participando parcialmente, né? De corrupção. Não tem jeito, não vai ter outro jeito, tem que ser esse jeito mesmo. E a injustiça, né? Não ser injusto, porque isso não faz parte da vontade de Deus. Então, a gente precisa se policiar, né? Tomar cuidado com isso, porque se Deus fala, é porque nós temos pontos fracos, né? Se não no particular, no geral, ou em grupos, ou seja, de que forma for. Então, nós precisamos ter esse cuidado, né? Para que nós possamos, então, participar dessa nova Jerusalém, dessa cidade em que os velhinhos e as velhinhas vão ficar conversando lá na praça, né, nos banquinhos, tranquilos, e que as crianças possam brincar nas ruas, com sossego. Né? Essa coisa que nós estamos querendo. E nós vamos continuar, né? Domingo que vem a gente vai continuar aí com os versos seguintes do capítulo 8 e vamos continuar com isso. Então, eu agradeço aos irmãos e espero que todos participem alegremente conosco. Eu agradeço a todos, um bom domingo a todos e muito obrigado por terem participado conosco aqui. Obrigado e espero vê-los em breve. Um grande abraço. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.